Olá para todos os produtores e produtoras rurais que estão nos ouvindo. Vamos iniciar mais um podcast AgroTalk. Ela é engenheira agrônoma, formada pela Universidade Federal de Mato Grosso, cursa MBA em agronegócios pela Exalc-USP, é filha e neta de produtores rurais. É uma sucessora nata em Diamantino, Mato Grosso. Convido você que ouve o AgroTalk hoje a conhecer o Agro do Cerrado com Lígia Pedrini. E o tema de hoje é Biosoluções da Agricultura. Lígia, seja bem-vinda aqui no AgroTalk. Oi, Ângela, tudo bem? Muito obrigada por me receber. Estou muito feliz com o convite, muito feliz em participar do AgroTalk, que é uma ferramenta que eu escuto muito. Você sabe que o podcast me acompanha demais nas estradas e eu fico muito feliz de participar. Lígia, conta um pouquinho para a gente sobre a sua carreira. Você vem de uma família já inserida no agronegócio. Isso sempre foi a sua opção, estar trabalhando com a família? Como que foi a sua carreira? Como que foi a ideia? Como que nasceu de você cursar engenharia agronômica? Então, Ângela, como você disse, eu nasci e me criei na fazenda, morei por muito tempo mesmo na fazenda dos meus pais. Só que durante a adolescência, eu tive aí um período em que eu falei que eu não queria fazer agronomia, que eu queria sair da minha cidade, queria ver novos ares. Então, foi quando eu me mudei para Cuiabá com o objetivo de fazer medicina na época. E eu cheguei no colégio, no segundo ano do ensino médio, e no final do segundo para o terceiro ano, a gente era obrigado a fazer um teste vocacional. Tinha ido eu e uma prima minha. Ela queria fazer agronomia, eu queria fazer medicina. No fim do ano, no teste vocacional, o meu deu agronomia, o dela deu medicina, e hoje eu sou agrônoma e ela é médica. Então, assim, eu brinco que eu sempre quis, mas eu não aceitava que eu queria ir para o agro. Então, e o engraçado que era assim, você sonhava o sonho dela e ela sonhava o seu sonho. Sim, e eu achava muito engraçado isso, porque nós temos 3 meses de diferença de idade só. Então, a gente nasceu e se criou juntas, mesmo na fazenda. Nossos pais são irmãos, nós éramos vizinhas de fazenda. Então, a gente teve uma infância muito parecida. E foi legal descobrir isso do lado dela e ter essa experiência também com ela. E a partir daí eu fui para o terceiro ano, já ciente que eu queria fazer agronomia. Quando fiz o Enem, passei nas universidades, aí foi aquela conversa de família para a gente ver onde seria melhor para eu ir, se eu ia ir para Minas, para Viçosa, para Lavra, se eu ia continuar no Mato Grosso. E a gente conversou e eu resolvi ficar no Mato Grosso porque era o mais próximo da minha realidade. Realidade de solo, realidade de manejo, realidade de cultura. Então eu tinha muito medo, às vezes, de ir para uma faculdade que fosse distante do soja e milho, que era o que eu queria trabalhar, que eu queria continuar. Então, aí, no fim das contas, eu escolhi continuar no Mato Grosso e fiz o FMT em Cuiabá. Que bacana. E também era o seu ambiente, né, Lígia? Era um lugar onde você também já conhecia um pouco por causa do histórico da sua família. Então, você já entendia um pouco das terras, né, do Cerrado. E isso é muito bacana porque acrescenta na sua experiência como universitária. E, assim, como é ser uma sucessora nos dias de hoje? Você é muito cobrada para entender dos negócios da família? Então, na verdade, eu não sou cobrada. Eu me enfio ali no meio, porque eu gosto de saber. Aqui em casa, eu e meus irmãos, nós somos muito ligados com isso. Então, eu sou a mais velha, eu fiz agronomia, meu irmão do meio acabou de se formar em comércio exterior, e o mais novo quer ir para administração. Mas nós 3 temos uma vontade muito grande de continuar nos negócios da família, de conseguir fazer a fazenda prosperar, ainda mais agora que nós estamos mudando de atividade, saindo da lavoura, indo para a pecuária de corte. Então, a gente brinca que aqui a gente se mete no meio das coisas, a gente quer saber dos papéis, a gente quer saber de como que as coisas andam, a gente dá pitaco, e graças a Deus o meu pai tem sido muito aberto a nos receber, as nossas opiniões e tudo mais, assim. Então, é complicado, é claro que é desafiador, porque a gente está falando de uma vida que meu pai construiu, são 40 anos
como produtor rural. Antes dele veio o meu avô, com mais de 50 anos, que vindo do Paraná para o Mato Grosso. Então, é um legado que eles deixam para a gente e um desafio maior ainda agora de tentar coisas novas, de trazer mais tecnologia, de trazer um novo manejo, um novo olhar para dentro da fazenda, mas a gente está muito empolgado. Então, é um desafio, mas é um desafio gratificante. Você, Lígia, falou que tem irmãos. É mais um irmão ou mais dois? Mais dois. Eu, no caso, sou a mais velha e tem o do meio, que é o Denner, e o mais novo, que é o Diogo. E a diferença de idade de vocês também é de 2 anos de diferença? Então, para mim, para o Denner é de 3 anos e do Denner para o Diogo é 4 anos. Então, dá uma diferença entre eu e o Diogo de 7 anos, mais ou menos. Sim, mas todos já admitiram que, assim, é muito bom estar envolvido no trabalho da atividade da família. Sim, com certeza. E uma coisa foi muito legal do meu pai, é que ele sempre deu a abertura, meu pai e a minha mãe, da gente escolher o que a gente queria fazer. Uhum. Então, eu escolhi fazer agronomia, o Denner escolheu fazer comércio exterior, o Diogo escolheu fazer administração. Não teve aquela pressão de, mas você podia fazer outra faculdade para ajudar nisso, naquilo. A gente tem muito entendimento aqui em casa de que a gente vai ser bom naquilo, fazendo aquilo que a gente gosta, que a gente escolheu. Então, meus pais sempre deixaram muito livre, muito aberto isso pra gente, e isso só fez com que nós quiséssemos nos aproximar mais ainda deles e das coisas deles, e para continuar nesse processo de sucessão. Sim, mas se você for ver, né, você se formou engenheira agrônoma, seu irmão está fazendo administração, o outro comércio exterior. Se você for ver depois, lá na frente, tudo vai convergir para o mesmo negócio, porque a atividade de cada um vai colaborar com o negócio familiar, né? E isso, no final, é muito bacana, porque cada um vai acrescentar o melhor de si para aquele negócio. Com certeza, com certeza. E também a questão da diversificação, porque a gente vinha de uma atividade agrícola única, que era pautada no soja e milho, e a gente começou a ver que isso no mercado de hoje em dia não era viável a gente continuar em um sistema só, ainda mais nós, que éramos pequenos produtores, comparados aqui com a região e com tudo mais. Então a gente falou, a melhor forma da gente se estabelecer financeiramente é uma diversificação. E trazendo também essa visão dos meus irmãos de outras áreas, a gente consegue também formular melhor nosso plano de ação, nos nossos investimentos e conseguir diversificar um pouco mais as nossas atividades, tanto dentro da fazenda como em outros investimentos que a gente queira fazer. Ô Lígia, e como é a sua rotina diária hoje? Porque, pelo que eu entendi, você está se dividindo entre as suas competências aí como engenheira agrônoma na fazenda da sua família, mas eu sei que você também tem clientes e atende a região, né, de Diamantino. Isso. Então, hoje eu brinco que eu tenho 2 empregos. Que é tanto da parte da fazenda, que a gente cuida, e graças a Deus tem um auxílio do meu pai, dos meus irmãos, para conseguir seguir com isso, mas eu também hoje sou promotora técnica comercial de uma multinacional. Então eu atuo na minha região, eu estava em outra região do Mato Grosso, voltei para mim agora com a pandemia, e eu atendo a região, tanto clientes de distribuição como venda direta. Então, eu faço esse atendimento aos canais, aos clientes, presto assistência técnica, a gente faz, conforme o planejamento da empresa, a gente faz campos experimentais, dias de campo, palestras, treinamentos. Então, o meu horário comercial eu divido para ser promotora. E aí, nas minhas horas que seriam livres, é onde eu vou para a fazenda. Então, final de semana, estou sempre na fazenda. À tarde, à noite, a gente também está sempre mexendo com os papéis, com o planejamento das nossas atividades. E nos horários comerciais, quando a gente precisa ou de comprar alguma peça, ou de mexer em alguma coisa para a fazenda, aí a gente tem minha mãe aqui para auxiliar, meus irmãos, então a gente consegue se segmentar. É uma força-tarefa, né?
Mas é corrido, mas é muito gratificante, é muito bom poder me dividir dessas duas formas, porque é dois serviços que eu amo. Eu gosto muito de estar no mundo corporativo, de estar no mundo comercial. Eu acho que me engrandece muito profissionalmente e pessoalmente. Mas também é bom porque eu não preciso abrir mão de ser sucessora e de trabalhar com as coisas da fazenda. Sim. No final da história, assim, é a união da família, né? Cada um ajudando um pouco o outro nessa continuidade dos negócios. Mas você sabe que vai ter um dia que vai chegar uma hora que você vai ter que assumir de vez, né? Esse negócio familiar. Então, você está passando também por um processo de sucessão que você está, com a experiência do seu pai, aprendendo, né, sobre os negócios da família, não é verdade? Exatamente. Eu sei que no futuro, a gente fala voltar para casa, assumir as coisas da família vai ser inevitável, e que bom, isso significa que eu estou sendo necessário, que eu estou conseguindo agregar. A gente conversa muito sobre isso aqui em casa, então a gente tem um diálogo muito aberto, e a gente consegue definir em questão de anos, mais ou menos, de período, de safra, que a gente conversa e fala, olha, provavelmente tal ano eu vou precisar de você integral. Se a gente fechar tal negócio, a gente vai ter que se dividir, você vai ter que vir para casa. E é a mesma questão com o meu irmão. Hoje ele trabalha também numa multinacional, ele é auditor, e a gente tem esse mesma questão, assim, para resolver dentro de casa. Então, a gente sabe que ele também, futuramente, vai ter que voltar para conseguir organizar e tocar o escritório, assim como eu vou ter que voltar para tocar a fazenda. Mas a gente está se estruturando para poder fazer essa volta gradativa. Então, a gente está sempre sabendo de tudo que está acontecendo. Como eu falei, o nosso diálogo aqui em casa é muito aberto. Então, mesmo quando surgem problemas, a gente conversa, a gente tenta resolver e a gente segue aí nesse planejamento, mais ou menos, que a gente tem em família dos negócios. Não, isso é muito bacana, porque a gente observa que cada um dos sucessores estão seguindo a sua vida, a sua carreira que escolheu e adquirindo experiência no mercado, e essa experiência do mercado também se reflete para dentro do negócio da família. Então isso é muito bacana, porque traz para vocês também uma bagagem de fora muito essencial, né, para ajudar a transformar os negócios da família. Ô Lígia, eu gosto muito do jeito que você, com o seu humor, coloca algumas verdades da rotina do engenheiro, da engenheira agrônoma nas redes sociais. Eu te acompanho e eu acho muito bacana o jeito com que você dialoga com as pessoas que seguem você nas redes sociais. Conta pra gente um pouquinho, dá uma palhinha pra gente de quais são as coisas que ninguém te conta quando você resolve fazer agronomia e vai para o campo de verdade. Pois é, Ângela. Eu brinco que o meu videozinho fugiu do meu controle, porque foi uma ideia que a gente tem muitas ideias, a gente passa muito tempo na estrada, então a gente tem muito tempo para pensar em coisas. E eu estava conversando, inclusive, ontem, com uma outra agrônoma, que esse tipo de conversa, esses tipos de coisas que eu falo no vídeo, são coisas que a gente conversa em churrasco de agrônomo, quando a gente junta a sala, quando a gente está conversando com os parceiros. É uma coisa muito comum, né? Mas ninguém nunca fala sobre isso. Então, a vida, principalmente do AT, da multinacional, é muito corrida. A gente geralmente cobre muitas áreas, né? Mas eu acho que uma coisa que ninguém conta pra gente quando a gente está na faculdade mesmo, é que a gente precisa ser muito mais do que técnico. Durante a faculdade, a gente aprende muito o lado técnico, a gente desenvolve muito essa parte de conhecimento mesmo. Mas eu acho que às vezes falta esse preparo profissional da faculdade para saber que a gente vai ter que saber conversar com as pessoas, ter essa gestão comercial mesmo, saber fazer o seu marketing pessoal e saber como se portar dentro de uma fazenda, como se portar
quando você vai falar com o produtor, quando você vai falar com o aplicador, com o gerente da unidade, com o gerente da consultoria, ou que seja com o gerente da revenda. Então, a gente cresce muito em técnica, na teoria, mas quando a gente vai para o campo, a gente às vezes sofre por não ter aquele domínio da oratória, por não ter aquele jogo de cintura na hora que o produtor dá aquela prensa, aquela pergunta. Então, eu falo que é uma das coisas que eu acho que a gente tem que desenvolver durante a faculdade. Eu acho que vai ter que ter essa migração das universidades, dos cursos, para conseguir otimizar e colocar profissionais mais preparados. Porque a gente tem pessoas que saem inteligentíssimas, entendem tudo de solo, tudo de fisiologia, mas ele não consegue passar a importância do produto dele para o produtor, não consegue passar a importância da semente, do manejo do solo. Então, a gente brinca durante a faculdade que às vezes o doutor não tem a didática. E no campo a gente também tem que ter a didática para falar com o produtor e para falar com as pessoas que vão nos receber lá. Então, é uma das coisas que acho que falta e ninguém conta pra gente quando a gente está no curso, que tem que desenvolver muito esse lado profissional, tirando também a parte teórica. É esse distanciamento do teórico com o prático. Muitos alunos saem sem ter contato com o mercado dentro da faculdade. Eu falo isso em projetos de extensão, em participação de laboratórios ou em apresentação em congressos, porque tudo isso você cria a sua rede seu networking e, querendo ou não, te dá esse feeling do mercado. Quando você vai atender um produtor, uma agricultura familiar, ou quando você vai fazer uma visita técnica. Então, eu falo muito isso porque as ligas acadêmicas, os núcleos de estudos, eles desempenham esse papel super importante, que é de colocar o aluno para falar, para apresentar, para dominar sobre um assunto. Isso traz uma bagagem que só nas aulas, só assistindo a aula, ele não vai ter. Então, toda vez que me perguntam em lives ou pelo chat, me dá uma dica do que você acha que eu posso fazer para conseguir me colocar depois no mercado de trabalho quando eu sair. Porque eu não tenho experiência quando eu me formo. Eu falei, a sua experiência você tem que ganhar dentro da faculdade. Você tem que participar de projetos, tem que fazer experiências, experimentar áreas ali dentro. Porque depois você vai conseguir se segmentar e vai conseguir se colocar num bom estágio e o estágio vai te colocar no mercado de trabalho. Porque, infelizmente, hoje, o que muito acontece na engenharia agronômica é que muitos engenheiros se formam e não conseguem se colocar, não conseguem ter o primeiro emprego. E aí se passam 2, 3, 4 anos e para o mercado ele já não se torna mais atrativo. Então, essa mudança de chave dentro da faculdade, durante o curso, pode impactar totalmente na sua vida profissional dali em diante. Sim. E para fechar esse nosso papo aqui, falando das coisas que ninguém te conta quando você resolve fazer agronomia, eu vi nas suas redes sociais, né, com muito bom humor, que você disse que quando você vai na fazenda e alguém te oferece café, você tem que aceitar todos os cafezinhos, é isso? Sim, com certeza, todos os cafezinhos. Gente, o que mais a gente toma é café. As pessoas acham que é tereré, mas não é o café. Porque todo lugar que você vai vão te oferecer um café e dos mais variados tipos, dos mais variados gostos. Mas o importante é que isso mostra a receptividade, né, do produtor com a gente. Quando ele enxerga que a gente está indo agregar. Então isso é muito bom. E outra coisa que eu achei legal lá no seu vídeo, no Instagram, até para os produtores que estão nos ouvindo, sigam lá no Instagram Lígia Pedrini, né? Tem muitos vídeos bacanas que você fala com bom humor sobre o que acontece no campo. Sobre quando você está no campo, ninguém te contou que você vai se deparar com um voo de rasante, do que é, como que é o nome? Quero. Quero. Gente, ele é um pássaro que ele tem ferrões nas pontas das asas, assim. Uhum. Então,
E ele faz os ninhos, geralmente, naquelas caixas d'água que a gente faz na beira das estradas, para não ter erosão na estrada, né? Uhum. Geralmente tem as caixas d'água e tudo mais. Então, geralmente, eles fazem ninhos ali, e para proteger os ovos, eles voam mesmo de rasante, batendo o esporão, aquele espinho, na cabeça da gente. Então, tem que correr quando você encontra um desses, e eles fazem um barulho que parece que eles estão falando, quero, por isso é o nome. Então, mas não tem nem tamanho de bicho aquele negócio, e dá tanto corridão na gente, que, meu Deus, a gente leva mais corrida de quero do que de cachorro nas fazendas. Agora eu entendo também porque se faz necessário o uso de chapéu no campo, né? Não é só o sol, não. Tem que proteger do quero também. Ai, que bacana. Ô, Lígia, vamos falar então um pouquinho de limpeza de pastagem? Quando que a gente tem que iniciar o processo de limpeza de uma pastagem? Então, essa pergunta é muito interessante, porque a gente está falando dessa migração da pecuária, né? Desse perfil do pecuarista. Então, geralmente, a gente faz esse processo de limpeza de pastagem quando a gente fala que ela juquirou. Ela voltou com muita da vegetação nativa para o meio do pasto. A graminha já perdeu força, a gente já não está tendo uma produção de massa seca suficiente. E aí começa a se tornar não rentável. Então, a gente entra com a limpeza de pastagem quando a gente, claro, que tem que tirar todas as licenças. Em cada estado é de uma forma, um formulário diferente para se preencher. Mas é essencial a gente fazer essa limpeza de pastagem quando a gente quer, às vezes, redividir as áreas ou até mesmo reformar a pastagem, porque tem essa diferença, né, entre limpeza e a reforma. A reforma a gente vai entrar com calcarear, agradar, fazer as análises de solo, vai ter a implantação da graminha novamente, então vai ter uma nova semeadura. Mas tudo isso, tanto o processo de limpeza como o processo de renovação de pastagem, é para a gente conseguir aumentar a nossa produtividade de matéria seca, para conseguir aumentar o número de animais por hectare, para conseguir aumentar a nossa rentabilidade ali no futuro. Ainda mais que a gente fala aqui no estado, pelo menos, dessas duas épocas do ano, entre a época de seca e a época de chuva. Então, a gente precisa de um pasto bem formado, bem produzido, matéria seca na época da chuva, para a gente conseguir dividir e fornecer para o gado também na época da seca. Ou que seja uma das formas de manejo, até entrar para um confinamento, ou com uma suplementação, ou coisas do tipo. Sim, e uma coisa que eu lembrei agora a gente está num período agora da primavera que a umidade está retornando, né, à região centro-oeste do país. A gente já viu as primeiras chuvas já caindo, né, no Mato Grosso do Sul, agora Goiás, Distrito Federal, e a gente tem também essa importância da quantidade de água, principalmente nesse pasto onde vai ficar o gado a pasto, né? É importante também para o crescimento ali da forrageira, não é verdade? Com certeza. A gente esquece que a forrageira ela tem as suas limitações, mas ela também tem aquilo que ela precisa. Então, a gente tem hoje em dia, a gente está desenvolvendo, já tem materiais diferentes chegando ao mercado. Então, a gente está falando de pastagens de forrageiras um pouco melhoradas, coisa que já é realidade na soja, no milho, que essa tecnologia inserida está chegando agora na pecuária. Cada dia mais nós temos essas forrageiras que precisam de mais nutriente, que precisam de mais água, que precisam de mais fatores para gerar uma produção de massa. Até temperatura, né? Uma temperatura adequada. Com certeza, até uma temperatura adequada. E tudo isso influencia diretamente na produção da pastagem, no bem-estar animal, no crescimento, nesse retorno financeiro que o pecuarista vai ter também. Lígia, nos últimos 10 anos, a gente acompanha uma evolução no agronegócio, na sustentabilidade que envolve esse ecossistema e também no que diz respeito a sementes e plantas. Eu vi que você tem um artigo que fala sobre o estudo da biosoluções. Você pode explicar para a gente sobre a aplicação disso na agricultura?
Legal, Ângela. Isso daí é uma vertente relativamente nova na agricultura e ela está vindo muito forte para os próximos anos. Por quê? O que são as biosoluções? São produtos tanto de origem vegetal ou de origem biológica que a gente usa nas lavouras, seja para produção, para aumentar a produção, como os bioestimulantes, ou seja, para proteger as plantas com controle biológico. Então, até pouco tempo atrás, a gente já estava tendo esse movimento de falar um pouco mais do controle biológico. A gente teve a entrada de tecnologias tanto nas sementes, como com os milhos do PT, com as sojas intactas. Então, a gente está vindo já do uso dessa bactéria, desse micro-organismo, tanto na aplicação, como também no uso dentro das plantas como transgenia. E no início era uma forma simplesmente de baratear a produção, porque essas aplicações geralmente eram mais baratas do que as aplicações de químicos. Só que o produtor viu que ela deu um resultado muito bom e começou a aderir cada vez mais isso. E, então tem um projeto aí de crescimento tanto das empresas que dominam esses produtos, como dessa visão do produtor no campo, de aumentar mesmo o uso. Questão do controle biológico mesmo, a gente já vê muitas propriedades com suas biofábricas. Às vezes, grandes grupos investindo na sua própria marca, ou para uso próprio mesmo, ou em questão de fábrica, para produzir para si mesmo essas cepas. Então, a gente está falando de uma agricultura cada vez mais sustentável, a gente está falando de produtores cada vez mais conscientes. Então, o produtor rural, ele quer aquilo que vai ser tanto economicamente viável, mas que também vai ser de forma mais saudável, vai dar um produto melhor lá na frente. E formas também que ele consiga produtos que sejam fáceis dele trabalhar. Porque antigamente esses produtos eram muito complicados, então eles precisavam ficar refrigerados. A gente estava falando de um país agrícola que há pouco tempo atrás não tinha nem energia elétrica em todas as fazendas. Internet é coisa de 5 anos para cá. Sim, então, e muitos lugares ainda a internet é falha, né? Com certeza. Tem as internets via satélites que às vezes não entregam, choveu, fica fora do ar. Então, agora esses produtos biológicos estão se tornando cada vez mais fáceis de se armazenar, não precisam ficar refrigerados. Então, isso concilia para que o produtor consiga usar cada vez mais. Então, eu acredito que esse número tem previsão aí de crescer para os próximos anos. E falando dos estimulantes, a gente está falando de grandes produções hoje de soja, milho, algodão no país. Então, a gente está falando de quase atingir tetos produtivos. Então, o que a gente precisa? O produtor, ele sabe produzir bem uma soja. Às vezes, ele precisa ajudar a planta a se regular hormonalmente, precisa daquele ajuste fino. Então, é muito importante ressaltar que os bioestimulantes, eles agregam, sim, em produtividade, agregam nesse bom desenvolvimento da planta, em raiz, em porte, para não estiolar. Só que ela não faz milagre. A gente precisa colocar isso num produtor que seja técnico, que saiba o que está fazendo, que faça análise de solo, que tenha um bom produto. Então, tudo isso vai auxiliar para o bom uso do bioestimulante. Então, a gente tem aí a base de hormonais, a gente tem sintéticos, a gente tem a base de extrato de plantas. Então, para a parte, tanto para a agricultura convencional, como para a agricultura orgânica, dá para se usar tranquilamente. Então, os bioestimulantes, eles servem para qualquer sistema de cultivo? Sim, qualquer sistema de cultivo. A questão é que a gente tem que conhecer a fisiologia da planta que a gente está lidando. Então, por exemplo, na soja, eu sei que eu preciso incrementar os 3 principais hormônios de crescimento quando ele entra na fase reprodutiva, porque ele começa a decair. Então, eu entro com o bioestimulante, a base de hormônio vegetal nesse momento, para conseguir que ele aumente esses hormônios por um período de tempo na planta, para conseguir fixar mais flor, para conseguir fixar mais fruto.
No algodão, como a gente já está falando de uma planta que ela é perene, só que a gente usa num sistema anual, as aplicações não, já são um pouco mais calendarizadas. Então, a gente tem que entrar não só quando ela solta o primeiro botão floral, mas nos próximos 30 dias, 30 a 45 dias. Após esse período, a gente vai ter entrada de um outro bioestimulante, que seja a base de um outro hormônio vegetal, para a gente conseguir transportar aquilo que a planta produziu de fotossimilado para a maçã do algodão, para dar mais peso, para ser uma fibra mais resistente, uma fibra mais grossa. Então, a gente está falando de sistemas cada vez mais tecnificados e que precisam desse ajuste fino e dessa formulação, dessa modulação hormonal que a gente faz nas plantas. Tão comum já para os seres humanos e para os animais ter essa modulação hormonal, e agora a gente está falando de trazer isso para as plantas. Ô Lígia, quando eu fui ler o seu artigo, eu vi que tinha uma informação lá super importante dos produtores brasileiros utilizando esses produtos biológicos, né? E aí eu entrei no site da Associação Brasileira das Empresas de Controle Biológico, a ABCBio, e estava lá realmente que 39% dos produtores brasileiros já utilizam esses produtos biológicos no campo. Você é uma delas, aí o seu pai, vocês inseriram esses bioestimulantes ou um defensivo biológico na propriedade de vocês? Com certeza. Principalmente quando a gente estava na parte de produção vegetal. Então, quando a gente falava principalmente do soja e milho, a gente tinha muito uso, principalmente dos bacilos. Seja o bacilo subtilis no tratamento de semente, para a gente conseguir melhorar a resistência da raiz da planta para proteger da entrada dos nematóides, como do bacilo thuringiensis, para a gente fazer a aplicação nas lagartas, né, para controle. Também tem uso de vírus e tudo mais. O que é muito importante da gente ressaltar é que, assim como os produtos químicos, os produtos biológicos também precisam de um clima, de um tempo ameno para a gente conseguir aplicar. Então, precisa ter uma umidade na folha, precisa ter uma umidade do ar elevada, não pode ter tanta incidência de sol, porque a gente está falando de seres vivos. Então, são alguns cuidados que, se for possível tomar na hora da aplicação, a gente tem ótimos resultados no campo. E são geralmente resultados com um tempo de ação maior do que o químico. Porque o químico a gente está falando, às vezes, de produtos com 7, 14 dias de ação. Enquanto com o biológico, a gente tem aquela lagarta que se infectou, que ela vai morrer, e quando ela explodir, entre aspas, ela vai lançar esses vírus de novo no sistema e vai ter nova infecção. Então, a gente consegue trabalhar, às vezes, com um nível de infestação bem menor do que se a gente fosse trabalhar só com os químicos. E eu reparei no que você está contando para a gente, que assim, o clima sempre tem um impacto, né, não só também nos produtos químicos, mas também no biológico. A gente sempre tem que estar de olho no clima, na verdade. E eu reparei também que uma coisa que você falou que é super importante com relação ao químico e o biológico, o impacto disso no solo, do biológico, é totalmente diferente do químico, porque a gente sabe que o químico, ele tem lá as suas propriedades e o impacto que faz aquilo no solo. O biológico, ele tem um impacto menor, não tem, Lígia? Com certeza, é bem menor. Só que a gente também está falando de uma mudança muito grande nas empresas dos químicos nos últimos anos. Então, a gente está falando da redução de uso de materiais pesados, de metais pesados. A gente está falando de produtos menos tóxicos para o ambiente, produtos que tenham uma boa degradação depois no solo. Então, está tendo essa mudança e essa... Faz parte da inovação. Exato, as empresas estão se importando com isso, com certeza. Só que, claro que se a gente conseguir usar, substituir ou integrar no seu manejo o uso do biológico, com certeza só vão ter pontos positivos. E é legal da gente ressaltar que, assim, o biológico, muitas vezes as pessoas associam ao controle biológico só ao uso dos orgânicos. Então, só
materiais orgânicos que a gente usa os biológicos. Não. Na agricultura convencional, a gente pode sim usar os micro-organismos como uma forma de manejo, de a gente integrar mesmo, reduzir o químico de um lado, ou até mesmo agir melhor em uma lagarta, em uma praga, que às vezes a molécula química já seja resistente. Então, ou até mesmo entrar em diferentes locais no ciclo da praga. Porque que nem, hoje em dia nós temos atrativos alimentares, que também são considerados biosoluções, que eles atraem adultos, por exemplo, de mariposas. A gente consegue fazer o controle do adulto antes dela ovipositar, antes dela virar lagarta e antes dela causar dano na cultura. Porque hoje em dia, quando a gente fala de químico, a gente consegue atingir só a lagarta até um determinado tamanho. Então, quando a gente usa esse produto para conseguir entrar num ciclo da praga em outro momento e reduzir população, a gente está reduzindo operacional, reduzindo o uso do óleo diesel, campo e conseguindo operacionalizar melhor a propriedade. Sim, e melhorar também a produtividade dentro do campo, né? Com certeza. Então, a gente pode entender que o mercado dos bioestimulantes está crescendo no Brasil e vai crescer ainda mais ao longo dos próximos anos. Com certeza. É uma visão que as grandes empresas já estão tendo. O que aconteceu muito no mercado foi a criação de marcas pequenas, principalmente de nutrição foliar de plantas, e empresas que algumas empresas, é claro que eu não estou generalizando, mas algumas empresas não têm aquela avaliação, aquele acompanhamento de qualidade. Às vezes o produto não tem uma origem determinada. Então, isso acabou mascarando muito esse produto para o produtor, para o agricultor. Então, muitos deles ainda têm essa ressalva de usar, por questão de origem. Mas o que a gente está vendo é de empresas consolidadas no mercado, empresas grandes, investindo também nesse setor. Então, quando a gente fala aí que as 7 maiores empresas hoje de agro do mundo estão investindo nesse setor, então a gente começa a parar para pensar. Se eles estão entrando, se eles estão colocando o nome e a marca deles em um produto, então esse produto tem que ter qualidade. Sim. Então começa a mudar esse mindset de que esse produto de aplicação foliar é ruim ou não tem uma origem. Então a gente está falando de elevar mesmo a qualidade do produto e de trazer esse uso para o produtor para que ele possa usar com confiança. Que não seja mais uma água de batata, como o produtor gosta de falar. Sim. Mas que seja um produto que vá custar financeiramente, mas que vai entregar em produtividade mais do que custou. E qual que é a dica que você dá para o produtor rural que está nos ouvindo, como engenheira agrônoma, o que é bom para ele saber, né, uma dica importante para quando ele quiser, né, utilizar esses bioestimulantes no campo, na fazenda dele? O que ele precisa de cara saber? Primeiro, a gente precisa falar da empresa que está por trás desses produtos. Se você já tem interesse em usar esses produtos, se você já sabe como eles funcionam, olhe para a empresa, porque isso vai ditar a qualidade do produto que vai ser fornecido. Mas se você achou interessante e você quer testar, procure empresas idôneas, sua revenda de confiança, ou aquela, se você atende venda direta, aquela sua empresa, seu RTV, seu CTC, e procure testar esses produtos. Então, eu sempre falo para o produtor que ele não precisa pegar o produto de cara para a área inteira. Faça um teste, receba o AT na fazenda, veja o trabalho dele durante a safra, acompanhe o campo, porque isso vai te dar os resultados reais dentro da sua fazenda, dentro da sua realidade de manejo, da sua realidade de adubação, porque às vezes a gente tem muito, as empresas investem muito em consultorias, em redes de ensaio, só que às vezes não é a realidade do produtor dentro da fazenda dele.
Então, a maior recomendação para alguém que tem interesse em conhecer, em usar esses produtos, é faça um teste dentro da sua fazenda. Às vezes complica um pouco operacional, às vezes tem que colher separado, mas isso lá na frente vai te dar um resultado robusto na hora de você tomar a decisão se você vai comprar ou não o produto. E sempre olhar a empresa que está por trás, com certeza. Legal. Lígia, a gente está chegando no final desse podcast, né? O tempo passa rápido aqui, a gente vai batendo papo e é tão gostoso e a gente nem vê a hora passar. E eu costumo, assim, chegando no final do podcast, eu dou algumas palavras para o meu entrevistado, para a minha entrevistada, e aí você me fala o que vem na sua cabeça, quando eu falo essa palavra para você. O que aquilo reflete na sua vida, na sua pessoa. Então, ao longo da nossa entrevista, eu fui anotando aqui algumas palavras, e aí eu queria fazer essa brincadeira com você de falar 5 palavrinhas para você, e você me fala assim, o que você acha delas. Pode ser? Vamos lá? Beleza, pode ser. Então, vamos lá. A primeira palavra é agronomia. É a minha paixão. A segunda é campo. Acho que é o lugar de onde vem tudo. A gente esquece da importância do campo, mas é da onde vem tudo, da onde vem a vida. Nossa, tanto de quem vive, sobrevive e produz no campo, mas de quem está na cidade se alimenta. Sucessão. Desafio. Com certeza é um desafio muito grande, mas também é uma chance de crescimento e uma chance de mudança também, de paradigmas. Família. A família para mim é tudo, é meu pilar, é a minha base, são as pessoas em que eu me sustento e que estão comigo nos melhores e nos piores momentos. O corona veio para me mostrar ainda mais isso. Conhecimento. Necessário e a gente nunca deve parar de aprender. O conhecimento é uma coisa que a gente tem que ter sede de conhecimento. Todo dia a gente aprende uma coisa nova, a gente nunca vai saber de tudo, mas a gente não pode parar de estudar e de querer aprender. Bacana. Lígia, olha, eu quero agradecer muito a sua presença aqui no podcast Agrotalk, eu adorei a nossa entrevista, eu acho que os produtores que nos ouvem, as produtoras rurais, vão conhecer um pouco melhor sobre esses biosoluções, essa coisa que vai chegar aqui, vai estar chegando, né, uma novidade no mercado, e eu acho que faz parte da tecnologia e da inovação trazer também essa novidade para os produtores rurais, para tecnificar cada vez mais as atividades agrícolas, e o alimento está chegando na nossa mesa com uma máxima qualidade possível. Então foi muito enriquecedor ter você aqui com a gente, trazendo seu conhecimento. Fica aqui meu convite para você voltar quantas vezes você quiser, trazendo para a gente aí novidades, tá bom? Nossa, Ângela, eu fico extremamente grata pelo convite e muito lisonjeada. Eu jamais imaginei participar do Agrotalk, que é o que eu escuto na fazenda, nas estradas. Eu fico muito feliz mesmo de poder contribuir de qualquer forma, seja para o produtor, ou seja para o agrônomo, para o recém-formado, para o estudante, que ele consiga olhar com um pouquinho mais de amor para a nossa profissão e com seriedade, né, com integridade, porque muitas vezes a agronomia leva a esse espelho de ser o curso da farra, o curso das brincadeiras, mas é um curso muito sério e a gente lida com o futuro, com a produção, com o alimento de muita gente, não só no Brasil, como no mundo. Não, é um curso super importante porque eu vejo que saem das universidades grandes pessoas, grandes engenheiros e engenheiras agrônomos como você, sai até cantor de universidade, porque eu sei que tem cantor por aí que é engenheiro agrônomo, mas não foi para frente, né, com essa profissão, que quis virar cantor, né, que eu sei também que tem aqui no país, mas eu acho também muito bacana, porque de qualquer forma tá ligado ao campo, né, canta as músicas que o sertanejo gosta de ouvir, que esse público, né, do interior gosta de ouvir. Eu acho que também faz parte de quem está aqui na parte urbana da cidade, encurtar esse relacionamento entre o campo e a cidade. Eu acho que faz parte da gente fazer essa migração, né,
para a população dos centros urbanos conhecer a importância desse trabalho do homem do campo, porque eu sei que são pessoas que acordam muito cedo para produzir, tem gente que não dorme em épocas de safra, não dorme, tem gente que trabalha na madrugada, a gente vê máquinas, né, rodando madrugadas afora aí pelo país, fazendo o tratamento no campo, o desenvolvimento, né, daquele cultivar. Então a gente tem que cada vez mais aproximar o homem da cidade com o homem do campo, a mulher da cidade com a mulher do campo, porque a gente tem que valorizar muito esse trabalho, porque afinal de contas, se a gente não produz, a gente fica sem comer, na verdade, Lígia? Então é muito importante que a gente tenha esse alimento chegando na mesa de toda a população, não só do país, aqui no Brasil, mas daqui a alguns anos do mundo todo. Com certeza, com certeza. É muito importante que as pessoas da cidade entendam um pouquinho mais do que o agro traz e do que o agro forma. A gente não é só 20% do PIB brasileiro, que já é muita coisa, mas a gente é cultura, é um estilo de vida, é se importar, fazer as coisas com carinho, com amor, com cuidado, e desmistificar um pouco também da minha profissão, porque muita gente, o que eu mais recebo de mensagem é: o que um agrônomo faz? Então, eu já criei um videozinho no Instagram, já deixo lá, eu falo: olha, entra lá, tem todas as competências, tem um artigo tal do Confeia, dá uma entradinha lá, pesquisa, até mesmo para conseguir humanizar a nossa profissão e mostrar para as pessoas tudo que a gente pode contribuir para a sociedade. Exatamente. Olha, muito obrigada então, e eu espero que você retorne em breve aqui com mais novidades para a gente. Lígia, muito obrigada pela sua participação, eu desejo muita sorte nesse seu processo de sucessão junto com seus irmãos aí na fazenda, em Mato Grosso. Fica aqui para você também a minha gratidão pelo seu tempo de estar com a gente aqui no Agrotalk, viu? Mais uma vez eu que agradeço, Ângela. Um beijo, fica com Deus e até mais. Até mais, até a próxima.